pessoal, aqui é o Arthur de novo e eu vou contar a verdadeira história por trás do acerto crítico. A história jamais contada, o verdadeiro drama aí, uma das principais razões que me fez demorar 5 anos para passar em medicina. Um erro no SISU meio que acabou com a minha vida, pelo menos por alguns anos, tá? E eu tô fazendo isso tanto para vocês saberem um pouco mais assim da verdadeira história assim por trás disso daqui. Eu tô cursando medicina na faculdade que eu quero, fui aprovado em medicina mais de 3, 4, deixa eu ver. Nem sei, umas 4 vezes, sei lá, esse ano devo ser aprovado de novo, nesse SISU. Mas e aí? E esses 5 anos? O que aconteceu nesse limbo, né? O que aconteceu? Por que tá no título do vídeo que o SISU quase arruinou minha vida? Um erro que eu cometi no SISU. Vocês verem, não tem iluminação, fundo, não, tipo assim, é só porque eu quero meio que contar essa história pra vocês e alertar, né, a quem possa ver esse vídeo. Então vamos lá. No meu ensino médio, eu sempre tirei notas boas e tal, mas eu sempre tive muita dificuldade de acompanhar as aulas. Eu nunca fui muito bom com aulas, nunca fui bom com dever de casa, tarefa de casa, as tarefas assim da escola. Eu sempre fui bom em uma única coisa: chegar ali perto da época da prova e estudar todo o conteúdo até conseguir ter um desempenho bom. Mas essa parada da constância, de absorver os conteúdos, de prestar atenção nas aulas, nas dicas dos professores, nunca funcionou comigo. É por isso que, assim, se você for ver o meu histórico no ensino médio, as minhas notas eram boas e os meus, tipo, coisas disciplinares eram péssimas, assim. Eram péssimas. Por quê? Porque eu nunca tive muita adesão à aula. Então vocês devem imaginar por que eu falo para estudar da forma que eu estudo, meio que por conta própria e tal, fazendo muita questão, muito simulado e vendo ali a videoaula à medida das suas necessidades. Por quê? Porque o estudo do professor para a turma nunca colou muito bem em mim, entendeu? E por que eu estou contando isso? Porque embora minhas notas fossem boas, quando o assunto era Enem, tipo assim, meus acertos no simulado estavam muito abaixo do esperado para medicina. Muito abaixo. Eu sempre quis medicina na ESCS, inclusive, que é a faculdade que eu estou cursando agora. Na sala ali, nas provas ali do ensino médio, eu estava indo bem, né? Mas pro Enem eu estava indo bem mal. E aí quando tava faltando uns 2 meses para a prova, ou 3, eu falei, cara, eu tenho que arriscar, eu tenho que fazer alguma outra coisa e eu tenho que dar uma reta final aí muito louca, senão eu não vou conseguir ser aprovado direto do ensino médio, né? Cara, eu vou estudar por conta própria, eu tenho que fazer o meu aqui, porque eu não prestei atenção com a profundidade que eu deveria ao longo do ano, e agora eu vou ter que meio que reestudar tudo por conta própria, entendeu? Então, senão eu não vou passar. Então, não sei se a galera vai lembrar, a galera ali do meu ensino médio, mas tipo assim, eu pegava uma folha A4 e imprimia o Enem, só que cada folha A4 eu botava 4 folhas do Enem. Aí eu fazia um Enemzinho, tipo, mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Menor um pouco, tipo, desse tamanho assim. Era uns Enemzinhos, de uma pilha, 4, 5, 6 Enemzinhos, passava todas as aulas fazendo os Enemzinho, simulado, aí chegava em casa, estudava que eu errei por conta própria. E esse aí é o protótipo do método crítico. E ele deu certo. Dessa forma, mesmo que rudimentar, deu certo. É por isso que eu acredito tanto no método. Pra mim deu certo lá no 3º ano. Pra mim deu certo. Em apenas 2 meses, eu já tava num nível de acertos que dava pra competir, pra vocês terem ideia. Tipo assim, eu tava muito longe, falei, mano, isso aqui é a chave. Se eu tivesse feito isso 2 meses a mais, se eu tivesse feito isso desde o meio do ano, eu 100% de certeza passava direto ao 3º. Mas, enfim, negligenciei aí, né? Como muitos acontece. E aí, beleza, chegou lá na época do Enem, e aí que cometi o grande erro no meu SISU. É porque lá tem pra você colocar 2 opções, primeira opção, segunda opção. Eu botei minha primeira opção, medicina ESCS. É isso que eu quero, eu só quero se for isso. Beleza. Mas eu não... E aí a segunda opção, como tinha um botão lá de botar uma segunda opção, nem passou pela minha cabeça deixar aquele em branco, entendeu? Sei lá o que eu pensei. Eu só não queria deixar em branco. Tava lá o quadradinho com um botão pra botar uma outra opção. Eu botei uma outra opção. Que outra opção? Mano, nem sei. Eu acho que era biotecnologia, engenharia genética, algum negócio nada a ver. Que eu não tinha intenção nenhuma de fazer numa faculdade em outro estado, mano. Só pra ter alguma coisa na segunda opção. Acontece que exatamente nesse ano, eles colocaram uma nova regra no SISU. E essa regra vale até hoje, inclusive vale pra você que tá vendo esse vídeo. E é aí que foi a minha grande ruína. Se você é aprovado em qualquer uma das suas 2 opções, você não tem direito a entrar na lista de espera. Porque ele entende que você já está aprovado, então não tem porque você concorrer ali na lista. Beleza? Adivinha o que aconteceu? Eu não passei em medicina, mas eu fiquei uns 4 pontos abaixo do corte. Por aí. Com essa mesma nota, com a qual eu não passava em medicina, eu passei nesse outro curso aleatório, numa faculdade aleatória. E mesmo estando apenas 4 pontos abaixo do corte, eu não consegui entrar na lista de espera para o curso que eu queria, que era medicina na faculdade que eu sonhava em fazer. E aí eu achei que era um bug no site, eu liguei para eles lá na hora, eles explicaram, não, você botou a segunda opção, você foi aprovado, você não tem direito à lista de espera, tá no edital, tá aqui. E aquilo ali me arruinou, cara. Me arruinou. Eu poderia ter entrado direto do ensino médio e eu não entrei. Por conta de um erro de inscrição no SISU. Quando eu falo arruinei, é porque eu não vou dar os detalhes aqui do que estava passando na minha mente, né? Tipo assim,
Mas é inacreditável. Depois de alguns meses, eu fui abrir a lista de espera e eu vi que tinham pessoas que estavam entrando com notas menores do que a minha. E eu não podia entrar na faculdade que eu queria, mesmo tendo a nota. Porque eu não pude entrar na lista de espera. Então teve gente que entrou com notas menores do que a minha na faculdade que eu queria, no curso que eu queria. Isso aí foi tipo um baque psicológico, é tão brutal, mano, é difícil botar em palavras, mas eu não consegui estudar direito por alguns anos. Então eu vou resumir o que aconteceu comigo exatamente como tá no título do vídeo. Arruinou a minha vida. O negócio acabou comigo, velho. Acabou. Num nível que eu não conseguia mais estudar. E eu sempre ficava meio que sabotando, tipo assim, só faltam 4 pontos, só faltam 4 pontos. Eu vou tentar de novo, mas só faltam 4 pontos pra eu bater o corte. Beleza, sabe o que aconteceu? No outro Enem, minha nota deu uma diminuída e o corte aumentou quase 10 pontos. Então não faltava 4 pontos, ficou faltando 20 pontos. Desde o meu terceiro ano até o ano que eu fui aprovado, a minha nota diminuiu ano após ano. Ano após ano. Ano após ano. Ah, mas Arthur, isso aí é porque você ficou doido. Beleza, velho, mas você não ficaria doido, talvez? Alguém aí que tá assistindo poderia ficar doido também, cara. A parada é, estudar não é só conteúdo, não é só livro, não é só caderno, não é só caneta, não é só aula. Tipo assim, é muito de mentalidade também, do teu espírito, assim, de como tu tá, se tu aguenta aquilo ali, entendeu? Se tu aguenta aquela pancada. E eu não aguentei, eu não sei se todo mundo aguentaria, entendeu? E assim, eu não sabia o que estava fazendo errado. Quando eu não passei, eu fiz cursinho online, fiz até cursinho presencial, abandonei um pouco aquele método que eu já tinha meio que criado para voltar ao que eu estava fazendo no ensino médio, minha nota só diminuindo, o corte só aumentando e eu ficando cada vez mais longe da minha aprovação, sacou? O negócio acabou comigo, assim, e eu achei que era irreversível. Eu achei, pá, eu nunca mais vou conseguir chegar perto daquele corte. Nunca mais vou chegar lá, velho. E isso por conta de um erro de inscrição no SISU. Então, o que eu falo pra você? Claro, depois eu criei o método crítico, e aí essa é a parte da história que vocês conhecem, né? Depois de 5 anos, eu falei, cara, eu vou fazer o meu estudo individual, sem cursinho, sem nada, eu vou fazer da forma que eu acho que dá certo. Fiz, deu muito certo. Antes de ser aprovado, tava dando tão certo no método que eu já tava ajudando algumas pessoas, e elas também aumentaram muito a nota. Consegui 840 de média, 16ª maior nota do país, consegui passar na faculdade que eu queria e em todas as outras que eu quisesse possivelmente, do Brasil, né? Aí eu criei a mentoria, né? Eu tenho os meus alunos da mentoria, mas isso aí foi só o ano final, né? O último ano aí. E os outros 4 foi essa tormenta. E aí o que eu quero falar pra você? Cara, toma cuidado com essa parada, velho. Se você tem uma faculdade que vocês têm um sonho aí, você vai botar ela na primeira opção, obviamente. Vai aparecer aquele lá, nota de corte parcial do SISU, aí você vai colocar lá essa faculdade na sua primeira opção, mas vai aparecer aquela nota de corte parcial. E isso pode acontecer com você. Você está a alguns pontos abaixo do seu corte parcial ali, abaixo do corte que o SISU está te dando. Beleza? Está alguns pontos abaixo. Pensa 2 vezes antes de colocar alguma segunda opção. Porque às vezes você vai colocar uma segunda opção em outra faculdade, pô, vai que eu não passo na faculdade dos meus sonhos. Vai que eu não passo nela. Vou colocar uma segunda opção, com nota de corte menor. Aí você sabe o que pode acontecer? Tu ser aprovado numa faculdade que não é nos teus sonhos, que é em outro estado, que é longe da tua família, longe dos seus amigos. E você ficar aqui, ó, na linha do corte da primeira e não poder entrar na lista de espera. E aí foi negado para você a possibilidade de entrar na faculdade que você queria de fato, entendeu? Então, se você está muito perto da nota de corte da primeira opção, eu não colocaria uma segunda opção. Eu não botaria nada na segunda opção, deixaria em branco. Meu Deus, Arthur, mas eu não vou ter uma segunda opção. Eu vou arriscar. Vai arriscar. Você quer ter uma segunda opção? Alguém gosta de ser a segunda opção, assim, de você viver na segunda opção? A parada é, você vai passar 5 anos da sua vida naquela faculdade, que era uma faculdade que era a sua segunda opção, porque você ficou com medo de arriscar na primeira? Então, nesse caso, eu acho que é bom você ponderar isso. Claro, se você não tem faculdade dos sonhos, se você não tá nem aí, você bota lá as 2 faculdades quaisquer lá e qual que você passar, você tá bem, entendeu? Mas eu sei que tem gente aí que quer uma coisa específica. Que quer uma coisa na tua cidade, ou no teu estado, que é perto de onde você já está acostumado. Faz diferença, cara. O lugar que você estuda, o lugar que tu faz o teu curso, faz diferença. O maior efeito borboleta da tua vida é a faculdade onde você vai estudar. Por conta dos professores, por conta das pessoas, por conta do ambiente, por conta do método. No meu caso ali, isso é muito forte, que a ESCS é a BBLzão raiz, né? Uma das pioneiras aí. Então, será mesmo que eu ia aguentar fazer 6 anos de medicina numa faculdade com um método que eu talvez jamais me adaptaria muito bem? 1 ano mais de estudo. Bota na balança isso daí. O que é a diferença entre você ter 26 e 27, 25 e 26, 22 e 23,
21 e 22, 17 e 18. Será que esse um ano justifica você fazer os próximos 6 num lugar que você não queria tanto estar? Talvez para você faça sentido. Eu não sei qual é teu background, qual é a tua família. Não, eu preciso estudar, preciso estudar. Beleza. Aí você vai lá, faz qualquer opção para você estar valendo, entendeu? Mas se esse não for o teu caso, cara, eu sinceramente, eu acho que um ano a mais estudando é menos importante do que 5, 6 anos num lugar que você não queria ir. Ou num lugar longe, cara. Vocês sabem o que é mudar de estado? Vocês sabem o que é vocês não verem os seus familiares? Vocês sabem o que é vocês não terem nenhum suporte? Vocês sabem o que é seus únicos amigos ser a galera da faculdade? Cara, não é tão divertido quanto vocês podem pensar que é. Não é tão divertido. Onde é que você vai morar? O que você vai comer? E a tua saúde, mano? Tipo assim, você não comer comida todo dia, isso vai pesar na tua saúde. Você ficar pedindo comida, pegando coisa ali, só arroz com frango, arroz com frango, arroz com frango, mano, vai ficar pálido, pô. Vai lá vai lá, conversa com os estrangeiros aí da faculdade aí, perto da tua casa, e vai lá, mano, é de boa vir? Os caras são heróis, mano. Os caras são guerreiros, pô. Não adianta. De boa vir? Sem chance que é de boa vir. Né? Esse é meio que o conselho que eu queria dar pra vocês. Saibam o que vocês querem, entendeu? Pra evitar, tipo, um sofrimento maior no futuro. E fica de olho nesse SISU, porque isso aí que fizeram comigo foi sacanagem. Poderia acontecer com você. Então, se você gostou desse vídeo, não tem muito o que gostar, né? É só uma história trágica, mas se você pelo menos achou interessante, deixa um like aí, se inscreve. E se você quiser fazer parte da melhor mentoria do Brasil, claro, não podia deixar de faltar, tem um link aí na descrição, porque vai começar a primeira turma junto com as voltas às aulas e vai ser a turma de mentoria mais sinistra que essa terra já viu. Então é isso, fui!